Oi gente, meu nome é Eduarda, vocês estão no canal Maquiada na Livraria e hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras de abril. E sim, no dia que eu tirei pra gravar vídeos apareceu essa espinha na minha testa. Vocês não entenderam errado, eu ainda estou falando das minhas leituras de abril, mas como eu li muito pouco em maio, eu acho que vai ser bem tranquilo. O próximo vídeo sobre as minhas leituras de maio vai ser mais rápido. O primeiro livro que eu li em abril foi Como Conversar com um Fascista, da filósofa Marcia Tiburi. Eu já falei bastante sobre esse livro em um vídeo aqui do canal, eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse em assistir. Eu também assisti aqui em Salvador um evento com a participação da Marcia Tiburi, que chama Mulher com a Palavra, o evento. E foi bem interessante porque complementou bem o livro pra mim. E eu descobri também que eu estou pronunciando o nome dela errado no vídeo inteiro. O nome dela é Marcia Tiburi e eu tava pronunciando Marcia Tiburi. Mas assim, não tem mais como corrigir, então sigamos em frente. Eu gostei bastante dessa leitura, foi uma leitura que me permitiu refletir muito sobre algumas questões que estavam me atormentando, sobre alguns discursos autoritários que eu tô ouvindo ultimamente, alguns discursos de não querer dialogar, uma inimizade muito grande, simplesmente pelo fato de você ser do partido A ou do partido B, ou de você apoiar ou de você não apoiar o impeachment. Então isso tudo estava me incomodando muito. E o livro veio pra mim como um bálsamo, como uma forma de aquietar um pouco da minha ansiedade. E funcionou muito bem nesse sentido. Então, eu acho que se vocês estão passando por isso, é uma leitura que eu recomendo. A linguagem tá bem simples, apesar da Marcia ser filósofa, ela se esforçou nesse livro pra trazer uma linguagem mais acessível pra todo mundo. Então eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. O outro livro que eu li nesse mês de abril foi Miniaturista, de Jessie Burton. Esse livro era um livro que eu estava com bastante vontade de ler, porque ele vem sendo considerado por muitas pessoas como o livro favorito delas. É um livro que ganhou alguns prêmios literários. Esse livro tem muita coisa legal. Foi uma leitura bem interessante pra mim no aspecto social, no aspecto histórico, no aspecto econômico, porque a história é centrada na Holanda do século XVII. Então é uma coisa com a qual eu não tô muito acostumada, eu acho que é uma coisa com a qual quase ninguém tá acostumado. Eu vou gravar um vídeo pra falar só sobre esse livro, porque esse livro ele tem muita coisa legal e ele tem algumas coisas que eu não gostei. Então é um pouco complicado tentar falar dele assim tão rápido nesse vídeo de leituras. Então ele deve sair depois desse vídeo. Então fiquem atentos para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a fundo essa história, porque eu pretendo explorar um pouco mais. O outro livro que eu li também esse mês de abril foi esse aqui, Na Ilha. Eu esqueci de dizer que tanto Na Ilha quanto Miniaturista eu recebi em parceria com a editora Intrínseca. Esse aqui, Na Ilha, é uma leitura muito leve. Eu tava precisando de uma leitura mais tranquila no mês de abril. E esse livro veio assim como uma ótima pedida. Pra quem gosta de romance, então se você não tá interessado em ler um romance, em ler uma história de pessoas que se apaixonam, esse livro definitivamente não é pra você. Mas é aquela leitura que você faz assim muito tranquilamente nas férias, no avião, no consultório médico, na praia. Não precisa se esforçar muito, não exige muito da sua cabeça. É aquela história de amor bem clássica. Eu me lembrei muito, lendo esse livro, de A Lagoa Azul, aquele filme que passa sempre na sessão da tarde, porque a história é bem parecida. Eles também são náufragos em uma ilha. Então, é um livro que eu indico pra quem tá querendo um romance bem leve, assim. A escrita da Tracy Garvey's Grave é bem fluida, não tem dificuldade nenhuma de acompanhar, mas também assim, não é um livro bobo, a ponto de você ler e dizer, nossa, que idiotice isso que eu tô lendo. Não, o livro tá até bem construído, os personagens são bem interessantes, as situações são interessantes. Eu aprendi algumas coisas sobre os golfinhos que eu não sabia. Então eu recomendo pra quem quer esse tipo de leitura mais descomprometida. O outro livro que eu li esse mês foi O Assassino Amarelo, que é o... não sei em que ordem exatamente, porque Sin City não precisa ser lido da ordem.
mas se eu não me engano, acho que ele é o volume 3 de Sin City. Esse não me surpreendeu tanto quanto os outros me surpreenderam, porque essa história está no filme. Se vocês já assistiram o filme Sin City, vocês vão se lembrar dessa história aqui. É aquela história da Nancy, que é uma dançarina de boate, uma stripper, que é a personagem da Jessica Alba, e do Hartigan, que é esse todo cheio de cicatrizes aqui, que é um homem extremamente forte. É um policial que ele se recusa a entrar no esquema de corrupção de Sin City, e ele, por algum motivo inexplicável, ele sobrevive a situações em que ele obviamente deveria ter morrido. Na história, Nancy, quando ela tem 11 anos, ela é vítima de uma tentativa de estupro, de violência muito grande, e é o Hart que acaba salvando ela. Então, na história, ela tem uma dívida de gratidão muito grande por Hart. Hart acaba sendo indevidamente acusado de um crime, porque em Sin City, esse homem que cometeu o crime contra Nancy, ele é filho de um político muito importante, muito respeitado, então o esquema de corrupção impede que ele seja preso, então Hart acaba tendo que pagar por um crime que ele não cometeu. Então a história parte daí. Eu não vou explicar pra vocês quem é o assassino amarelo, porque isso é parte da diversão do HQ. Tem aquele mesmo clima de Sin City, aquele clima macabro, aquele clima de desesperança, aquele clima de personagens que não conseguem ver luz no fim do túnel, de uma sociedade corrupta, de uma cidade em que todo mundo desconfia de todo mundo, porque não existe ninguém honesto, e quem é honesto sofre a vida inteira. Então, esse é o clima que rodeia Sin City, né, que a gente já tá meio acostumado, porque a gente lembra de Gotham City, de Batman e tal. Eu gosto de Sin City, mas assim, esse em especial, como eu já falei, não me emocionou, porque eu já conhecia a história. O traço, eu acho o traço bem confuso às vezes, principalmente durante as lutas. Mas eu gosto dos personagens, eu gosto bastante dos personagens. E eu gosto também de entrar nesse clima esquisito que a cidade tem. Outro livro que eu li esse mês, eu li pra o Vórtice Fantástico daqui de Salvador. Inclusive, se vocês querem participar do Vórtice Fantástico, entre em contato comigo e aí eu viabilizo pra vocês entrarem no Vórtice Fantástico. O Vórtice Fantástico é pra discutir ficção científica, fantasia, terror e distopia. São esses os 4 principais temas do Vórtice Fantástico. A gente se encontra uma vez por mês lá na Livraria Cultura. E é muito interessante. Esse mês a gente leu Stardust, do Neil Gaiman. Eu já conhecia a história porque eu já tinha assistido o filme. Eu gosto bastante do filme. E eu acabei gostando também bastante do livro. Não tem muito o que dizer sobre Stardust, porque é aquela clássica história de fantasia. A gente acompanha o herói que tem que passar por um determinado obstáculo para chegar na heroína ou na mocinha, e tem todos aqueles elementos típicos de fantasia. Mas eu acho que o legal de Stardust é que a escrita de Neil Gaiman é fantástica e a gente consegue mergulhar na história de uma maneira muito gostosa. Eu sempre acho que eu fui transportada para um universo paralelo quando eu leio qualquer livro de Neil Gaiman, e eu sempre saio com uma sensação muito gostosa. Apesar que às vezes ele é um pouquinho melancólico, mas eu gosto disso, porque dá um quê de realidade às histórias que ele está contando. Então eu gostei muito de Stardust. Outro livro que eu li também esse mês foi para o Leia Mulheres. Foi o livro que a gente acabou lendo em abril, do Leia Mulheres, que foi As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Eu tava querendo gravar um vídeo só pra esse livro, porque é muito complicado falar sobre Lígia Fagundes Telles, sobre As Meninas, num espaço tão curtinho quanto é esse vídeo de leituras do mês. Então eu acho que eu vou fazer isso, mas eu recomendo de coração Lígia Fagundes Telles. Eu não sei se eu recomendaria As Meninas pra começar, porque eu achei a leitura bem desafiadora pra quem não tem contato com esse fluxo de consciência que ela explora no livro, em que você não sabe quem tá falando, você não sabe quem tá pensando, você não sabe o que tá acontecendo direito. Eu já tinha lido de Lígia Fagundes Telles antes do Baile Verde, e eu considerei uma leitura bem mais tranquila, porque são contos. Então você lê os contos, você mergulha no universo do conto, você pode dar um tempo, respirar, pausar e partir pro próximo, que já tem um tema diferente, personagens diferentes. E As Meninas não, é aquele livro que é como se fosse um imenso conto, extremamente desafiador. Pra mim, isso foi o que ficou de As Meninas, uma leitura desafiadora.
Gostei muito da construção das personagens, elas realmente parecem muito reais. Gostei muito dos temas explorados, mas pra mim o que ficou mesmo, como eu tô falando pra vocês, foi mais a dificuldade da leitura do que prazer, vamos dizer assim. Foi um livro que eu custei muito a terminar, mas que é um livro tão bom que no fim das contas você se sente recompensado por toda a dificuldade que você enfrentou. Então eu vou tentar gravar um vídeo pra ele. E só uma menção meio boba, mas quem tá me acompanhando pelo Scooby tá vendo alguns desses livros lá marcados como lidos, então só pra explicar. Eu li também um livro chamado Ma vie est tout à fait fascinant. Se eu pronunciei errado, perdão. Eu comecei a fazer francês esse ano, então às vezes eu pego algum livro na biblioteca e leio. Esse especificamente é um quadrinho. A ideia é ser bem mais fácil, porque como tem a imagem pra ajudar, você acaba pegando o vocabulário, assim, nem que seja por intuição ou indução, vamos dizer assim. Então eu tô lendo esses pequenos livrinhos de francês pra ajudar um pouquinho. Meu francês ainda tá completamente ridículo, não tentem falar comigo em francês, por favor, mas eu espero ir melhorando ao longo do curso. Então é isso, essas foram as minhas leituras de abril, espero voltar em breve com as minhas leituras de maio. E vou gravar os vídeos para os livros que eu comentei com vocês. Beijo, tchau!